Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo o meu vídeo. Lembretes, peguem o livro, peguem um lápis, uma caneta, um marcador para a gente fazer algumas anotações no livro, certo? Caso você não tenha colocado seu nome lá nos vídeos que você já viu da minha aula, você vai voltar lá, escrever o seu nome e colocar a turma, tá bom? É importante, beleza? A gente vai começar o capítulo 9, que começa assim, descontentamentos e rebeliões. É um capítulo um pouquinho grande, certo? Mas eu vou tentar aqui fazer com que vocês entendam a ideia primordial do que está acontecendo durante o Brasil ainda, que passa sobre a colônia, né? Que é o século XV. O nosso país ainda é submisso a Portugal, tudo bem? Eles não se tornou independente. Essa ideia de independência ela vai ocorrer bem depois, que é o que a gente vai estudar com o processo de independência, primeiro reinado e assim por diante. Beleza? Então, o que acontece? Abre na página 180. A gente vai lá na página 180 e vai marcar o primeiro parágrafo que tá assim. O sistema colonial instaurado na América pelos portugueses seguiu o padrão mercantilista, ok? Mercantilista. Marca ele e escreve início, tá? O que a gente tem que entender? O Brasil, como é uma colônia, ele tem a ideia de pacto colonial, que a gente sabe que é aquela a compra e venda exclusiva para a sua metrópole, que é no caso Portugal. E o que acontece? Não tinha lucro nenhum, não tinha ganho nenhum para o Brasil, né? Até então. E vai haver um descontentamento generalizado por grande parte das capitanias, né? Que a gente ainda está falando sobre capitanias, por exemplo, que surgem nesse período aí. Então, a gente está falando sobre o que é colocado nos livros de história como movimentos nativistas, que são movimentos que vão discordar dessas cobranças de impostos, dessa repartição injusta dos produtos e, enfim, do lucro, né, que vai ser praticamente todo voltado para Portugal. Beleza? Quando eu falo práticas mercantilistas, lembra que são práticas vigentes no período da Idade Moderna, que é, por exemplo, ouro, a venda de ouro, prata, extração de metais preciosos, certo? Pactos coloniais, é tudo que acontece no nosso país nesse período. E a gente vai marcar algumas coisas, algumas revoltas que acontecem aí no início da colonização. A gente vai ainda na página 180 e no primeiro parágrafo tem o subtítulo assim, ó, movimentos nativistas. Abaixo dele tem assim, fazem parte das revoltas nativistas os movimentos e rebeliões, certo? A gente vai escrever objetivo. A maioria dessas revoltas populares, que aí a gente está falando de revoltas populares mesmo, né, de pessoas civis, eles tinham como objetivo melhorar a estrutura das colônias, aqui, né, das capitanias, principalmente em relação à questão política e econômica, porque grande parte dessas capitanias, elas eram governadas, comandadas por portugueses, e não era essa a ideia, por exemplo, que a galera queria, que fossem brasileiros natos, né, brasileiros aqui mesmo, nascidos aqui, que pudessem governar essas capitanias, né, e não portugueses, que acabavam de vez quase sempre, né, usufruindo desse benefício, vamos dizer assim, tá bom? A gente também vai marcar o que vai ser conhecido como a primeira revolta, que é o último parágrafo. Vocês vão marcar assim, a primeira revolta com esse caráter ocorreu em 1641 na Vila de São Paulo. Vocês vão marcar esse parágrafo todo e escrever primeira revolta. Essa primeira revolta é conhecida como a aclamação de Amador Bueno, tá? É a primeira revolta que tem essas características que eu acabei de falar. Tudo bem? Beleza. Vamos para a página 181. A gente tem aí, por exemplo, a conjuração do nosso pai, conhecida também como a revolta contra Mendonça Furtado, ok? Como eu acabei de falar, a maioria das pessoas que administravam as colônias ou alguns povoados eram portugueses. Então a galera não curtia muito essa ideia.
Essa revolta específica aí da Conjuração de Nosso Pai, ela tem esse caráter de retirar o português que não estava dando certo, vamos dizer assim, e colocar um brasileiro, uma pessoa que fosse mais a ver com as pessoas ali da localidade, tá bom? Aí a gente tem a revolta de Beckman, que vai acontecer em São Luís do Maranhão. A gente vai ter dois irmãos, que são os Beckmans, né? Que é o Tomás e o Manuel. Vocês vão marcar o que é o segundo parágrafo, que tá assim, ó. Anos depois, em 1684, o que tá de negrito, revolta de Beckman. Vocês vão marcar ele todo e escrever importante, ok? Importante. Olha só, o que acontece? Eles estavam insatisfeitos com a falta de mão de obra escrava. Olha só que absurdo. Não tinha indígena, mas não tinha indígena na época, né? E não tinha africanos que trabalhavam. Então a galera estava indignada. E com os produtos, a forma como os produtos estavam sendo cobrados, né? Eles estavam achando isso de uma maneira muito injusta. Então os irmãos Beckman, o Manuel e o Tomás, eles vão fazer essa revolta. E o que eu tenho que colocar aqui para vocês, as revoltas que acontecem no Brasil colônia, praticamente, até a República, elas vão ser tratadas de uma forma bem violenta. O que é isso? Se o governo português, por exemplo, ele consegue controlar essa revolta, ele vai punir as pessoas que participaram. Então, a maioria vai ser mandada, por exemplo, para a África, como exílio, tipo uma punição, ou vai ser enforcada, esquartejada e vai ter o seu corpo esquartejado e jogado assim ao relento. Tudo bem? É dessa forma aí, ok? Por exemplo, o Manuel, ele vai ser enforcado, que era uma prática muito comum na época, o enforcamento. E o Tomás, ele vai ser condenado à prisão perpétua, entendeu? Não, de todas as revoltas que a gente vai falar aqui, pouquíssimas ou quase nenhuma tiveram êxito, tipo, em ter os seus objetivos alcançados. Tudo bem? Guerra dos Emboabas. Marquem também aí o último parágrafo que também está em negrito. Guerra dos Emboabas, tá vendo aí, ó? Nós vamos ter portugueses e bandeirantes, tá? Portugueses e bandeirantes. Basicamente, a galera de São Paulo, ok? Por que eles vão entrar em conflito? Os bandeirantes vão ser aquelas pessoas que vão desbravar novos territórios no centro ali do Brasil, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso. E aí vai acontecer uma guerra para ver quem tem esse controle das localidades auríferas, ou seja, onde há localidades de ouro, certo? E esses embates, esses conflitos vão trazer a Guerra dos Emboabas, que é a divisão. Vocês vão marcar tudo isso aí, esse parágrafo, e escrever assim, ó, divisão, ok? Tanto que os bandeirantes, eles usavam os próprios indígenas para conseguir achar essas localidades, beleza? Ok. A gente tem aí, na página 182, falando a respeito sobre a Guerra dos Mascates. Mascates tem esse nome exatamente pela a questão do açúcar, que era colonizado na época. A gente está falando aí, ó, 1710, 1711, certo? Século XVIII, inclusive, o século das mudanças. Qual é a questão aí? Os fazendeiros, eles haviam contraído muitas dívidas e aí não estavam dando conta de fazer esses pagamentos devidos. Então, nós vamos ter um embate aí, ó. Vamos lá, que eu vou pedir para vocês só grifarem aí, é só para grifar. Vocês vão marcar assim, ó, por causa da crise açucareira, os fazendeiros haviam contraído várias dívidas com comerciantes e não estavam conseguindo pagá-las. Sem dinheiro e com o aumento de impostos cobrados pela Câmara Municipal de Olinda, os comerciantes resolveram então criar uma nova Câmara em Recife. Marcam isso, marquem tudo que eu li aí. Os portugueses, obviamente, não vão gostar, e aí a gente vai ter outra guerra envolvendo portugueses e os próprios colonos, né, que aqui viviam. Beleza? Ok. Na parte aí, ó, revolta de Felipe Santos, certo? Revolta de Felipe Santos. Pode marcar tudo e escrever importante. Essa revolta, ela queria, por fim, a utilização, ou melhor, a extração do ouro em pó, que era transformado em barras, certo? O Felipe Santos vai ser, tipo, o personagem, até porque o nome da revolta é Felipe Santos, certo? Dessa revolta, porque ele queria por fim a extração do ouro em pó para depois se tornar barra. Olha só.
E por que que ele queria isso? Porque a coroa portuguesa ela controlava todos as formas de produção auríferas. Era transformada em barra e aí tinha o símbolo real, para que não houvesse, por exemplo, contrabando, certo? E é aí que a gente vai entender isso porque tem a conjuração em Confidência Mineira, beleza? Nós vamos ter aí, só a título de curiosidade, 3 pessoas vão ser presas, né? Dentre eles o próprio Felipe Santos. É, só que ele vai servir como exemplo. Ele vai ser morto e esquartejado em Vila Rica, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Página 183. Estão acompanhando? A gente vai falar sobre a Inconfidência Mineira. Vou falar de uma maneira bem geral aqui. A Inconfidência Mineira ela vai acontecer em 1789. O principal personagem que acho que vocês já ouviram falar é Tiradentes, não é? Nós vamos ter como base aí da Inconfidência ideias iluministas de 1789. Só que o que acontece? Tanto a Inconfidência Mineira como a própria conjuração baiana, vamos dizer assim, elas vão ter caráter de emancipação, certo? Emancipação, que isso significa? Minas Gerais, que era a localidade aí, ela vai querer ser independente. Ou seja, ela quer uma separação com o restante do país, com o restante do Brasil. Ela quer ter a sua própria autonomia. E aí nós temos alguns atos que o governo português, por exemplo, fazia, que era 20% da produção aurífera, ela tinha que, por exemplo, eu sou dona de uma mina de ouro, para vocês entenderem. Então eu produzo 100% de ouro, 100 toneladas de ouro. Dessas 100 toneladas, 20% eu tinha que dar de graça, tipo assim, era um tributo que eu tinha que pagar à coroa portuguesa, certo? E aí a galera começou a questionar isso. Uma das mudanças também é que Vila Rica pudesse ter o surgimento, o início de uma universidade, a criação de uma universidade, entendeu? Tanto que nós temos aí, baseado totalmente no iluminismo, a frase que fez referência à bandeira de Minas Gerais, né? Nesse período aí, liberdade ainda que tardia. Então a gente está falando de um movimento que se baseou nas ideias iluministas no mesmo ano da Revolução Francesa, tá? Tanto que a gente tem aí, ó, pagamento de 100 arrobas de ouro. Além daqueles 20%, a gente ainda tinha o pagamento desses 100 arrobas de ouro, que era absurdo. Então, os caras, os pensadores, enfim, as pessoas que não estavam satisfeitas com isso, planejaram realmente fazer essa emancipação, que é a Inconfidência Mineira. Mas vão conseguir? Não, não vão conseguir, porque nós vamos ter um delator. O que é um delator? É um cara que participava dessa ideia e que ficou com medo de ser punido. Então, ele foi lá no governador e falou todos os planos que iriam acontecer, delatou toda a situação para poder ter a sua alforria, né? O seu ser perdoado. E aí foi descoberto o plano e sobrou exatamente para Tiradentes. Uma galera foi presa, foi mandada para África, igual eu tava falando para vocês, mas só ele que vai ser, ele vai assumir tudo e vai ser punido. Ele vai ser enforcado, ele vai ser esquartejado e os seus membros, o seu corpo, ele vai ser, tipo, colocado na estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Uma forma de punição, tipo, é uma maneira de falar, olha, não façam qualquer tipo de coisa que vá contra a coroa portuguesa, que quem manda aqui é a gente, tá? É uma forma de punição. Então, eu vou pedir para vocês marcarem. Na página 184, o segundo parágrafo começa assim. Assim, qualquer quantidade desse metal, coloca assim, 1/5. Cobrança de 1/5, tá? Assim, qualquer quantidade de metal, cobrança 1/5. Na página 185, vocês vão marcar, que começa assim. Assim foi instruída a derrama que exigia de cada região aurífera pagamento de 100 arrobas. Vocês vão marcar esse parágrafo que começa e escrever importante, ok? Tá vendo aí, ó? Vocês estão vendo aí, ó? Liberdade ainda que tardia, ok? Tiradentes é considerado um herói nacional, não dessa época. A galera fez uma relembrança, um remember, vamos dizer assim, a partir da proclamação da República, porque até então ele foi considerado um traidor um traidor brasileiro, né? Ele só vai ter esse alcance de herói nacional a partir da República, tá? Tudo bem? E aí a gente vai para a página 188.
Na página 188, a gente vai para a conjuração baiana, ou conjuração ou revolta dos alfaiates, tá? A gente vai marcar aí o segundo parágrafo, que começa: nesse contexto surgiu um grupo de pessoas influenciadas pela Revolução do Haiti. O que acontece? A capital antiga era de Salvador. E aí, durante o século XVIII, foi a mudança para a capital, para o Rio de Janeiro. Até que, enfim, por questões óbvias, né? Da coroa, enfim, por mudanças mais políticas e econômicas. E a galera não gostou porque todo o centro econômico agora ficou voltado para o Sudeste, beleza? E essa ideia acabou trazendo uma crise econômica muito grande para a Bahia, ou melhor, para a capitania da Bahia, certo? E aí nós vamos ter essa revolução baseada nas ideias, por exemplo, o fim da escravidão, ideias baseadas com o fim da escravidão, de uma liberdade econômica, certo? Baseada ainda no conceito da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a ideia era fazer que a Bahia também se tornasse independente, vamos dizer assim, tá? Vocês vão marcar o segundo parágrafo e o terceiro, que começa assim: no entanto, ao contrário da Conjuração Mineira, tinha um caráter popular. Por quê? Os Inconfidentes Mineiros eram intelectuais. Aqui, a Conjuração Baiana são pessoas mais simples, tá? A gente tem, por exemplo, Cipriano Barata, João de Deus, Manuel Faustino. Alguns exerciam como tarefa, como profissão, a ideia de serem alfaiates, né, comerciantes. Então, eram pessoas mais do povo. Por isso, ela tem essa diferenciação. E a Inconfidência Mineira é mais intelectual, aqui é mais popular. Beleza? E a gente vai marcar esses dois parágrafos e escreverem importantes. Como sempre, a gente está falando aqui que o governador, as pessoas vão acabar sendo, ficarem com medo, né, com essa ideia de, enfim, de estarem dentro de uma revolução, de uma revolta, mas não vão dar seguimento a isso. E aí vai haver uma denúncia para o governador da Bahia, e mais uma vez, as pessoas envolvidas, como Cipriano Barato, o João aí, eles vão ser punidos e enforcados, beleza? Ok. Quilombolas e as revoltas de africanos e seus descendentes. A gente vai para a página 189 e vai escrever e vai marcar: diante das condições subhumanas. É o terceiro parágrafo. Diante das condições subhumanas. Marquem ele e escrevam cultura, tá? Escrevam cultura. Por que a gente vai falar aqui? Nós sabemos que os escravos ficaram nesse período de trabalho compulsório obrigatório durante 300 anos. Mas eles souberam, teoricamente, incorporarem a cultura deles à cultura brasileira. Então, por exemplo, a feijoada, as danças, a musicalidade, as artes, de artes mesmo, né? Artesanal, enfim, tudo isso, a capoeira, a própria capoeira, elas vão propiciar essa mesclagem da cultura brasileira com a cultura africana. E vivendo em condições insalubres, com punições, com castigos corporais, certo? Algumas figuras históricas a gente conhece como Zumbi dos Palmares. Então, tudo isso aqui vai ser colocado como uma história dos africanos que passaram durante esse tempo aqui, 300 anos. Zumbi dos Palmares, por exemplo, é conhecido por ser um ex-escravo que fundou Palmares, que recebia escravos fugitivos, né? E ele propunha um pensamento de dominação dos negros em relação aos brancos, tá bom? É nesse conceito aí, beleza? E aí, eu destaco o que a gente vai marcar na página 191, que tá assim, ó, é o terceiro parágrafo. Um dos mais importantes movimentos, aí vocês vão marcar isso aí e escrever Revolta do Malês. A Revolta do Malês, ela aconteceu em 2 dias, no ano de 1835, na cidade de Salvador. É uma revolta que tem caráter de tolerância religiosa, porque eles queriam expressar a sua religião, certo? E o fim da escravidão. Então, eles têm o fim da escravidão como objetivo e a tolerância religiosa, porque a religião predominante na época era só a católica. Só essa que poderia ser exercida. Todas as outras não poderiam. Vai dar certo? Não vai dar certo.
porque eles planejaram, fizeram o plano em árabe, mas obviamente tem uma pessoa que tá participando do plano e fala, ai, tô com medo, esse negócio não vai dar certo. Vai lá e faz a delação premiada, né? Vamos dizer assim. E aí descobre o plano e essas pessoas vão ser castigadas, punidas e não vai dar certo. Mas é a primeira revolta, assim, que tem um caráter de participação dos escravos e ex-escravos, né, que participavam, para uma ideia de liberdade. E essa liberdade que infelizmente só vai surgir no final do século XIX, em 1888, com a Princesa Bebel. Tudo bem? É um capítulo muito grande, mas é um capítulo que traz aqui as revoltas de um Brasil que ainda estava se descobrindo culturalmente, tá? Então eles estão tentando aqui impor as suas próprias ideias, beleza? Na próxima aula a gente vai fazer as atividades e aí a gente comenta mais um pouquinho a respeito disso, tá bom? Beijos!